Na aula proposta pela professora, então, nós vamos fazer 2 atividades, o livro Ler e Escrever e a apostila Aprender Sempre. No livro Ler e Escrever, nós vamos fazer a página 170 e 171. Essa etapa Esse seria mais um projeto, que seria um projeto contos de fadas, escritas de finais de conto, em quais a gente escreveria finais de conto. Não vai dar tempo de trabalhar, tá? Então, nós vamos só introduzir, só começar. Na verdade, começar, mas já lá adiante. Então, aqui a etapa 3 está escrito escrita coletiva do final de um conto. Leia o texto abaixo com o seu professor, colega, participe das discussões sobre o texto com bastante atenção. Você e seus colegas irão editar o final do conto para o professor e o professor irá escrevê-lo. Aqui ainda nós não vamos fazer, tá, o final do conto. Vamos só fazer aqui a atividade do personagem em ação. Então, eu vou ler o conto para vocês e aí vocês vão observar quais são os personagens desse conto e quais são as ações desse personagem. Então, vamos lá. O conto se chama A Onça, é do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá bom? Tá no livro Histórias da Tia Anastácia. A onça. O miado soou de novo, desta vez bem perto, e logo depois surgiu por entre as folhas a cabeça de uma formidável onça pintada. Era um animal por extrema beleza, quase tão grande como o tigre de Bengala. Parou, farejou o ar. Depois ergueu os olhos para a árvore, dando com o menino e o saci lá em cima. Soltou um rugido de satisfação, como quem diz, achei o meu jantar, e tentou subir a árvore. Vendo que isso lhe era impossível, sacudiu o tronco tão violentamente que por um triz Pedrinho não veio abaixo, como se fosse uma jaca madura. Mas não caiu, e a onça, desanimada, resolveu esperar que ele descesse. Sentou-se nas patas traseiras e ali ficou quieta, só movendo a cauda e passando de quando em quando a língua pelos beiços. Temos que inventar um meio de afugentá-la. Olhou em volta, examinando as árvores como quem está com uma ideia na cabeça. Depois saltou para a mais próxima e foi de copa em copa até uma que estava cheia de grandes vagens. Escolheu meia dúzia das mais secas e voltou para perto do menino. Agarre nas mãos o pó que vou deixar cair destas vagens, disse ele, abrindo com os dentes uma delas. Pedrinho estendeu as mãos em forma de cuia e o saci sacudiu dentro um pó amarelo. O mesmo foi feito com as outras vagens. Bem, agora derrama este pó bem a prumo, de modo que vai cair sobre o focinho da onça. O Pedrinho colocou-se em linha reta com a fera e derramou-se de um jeito o pó amarelo. Aqui, se a gente continuar essa história, faz parte do episódio em que eles jogam na onça o pó de mico. Aí ela começa a se coçar e foge, né? Aí agora a gente tem que elencar os personagens e quais são as ações desse personagem, então. Então, observando as ações, as que mais apareceram foram da onça pintada e do saci. Então, nós vamos observar as ações desses personagens. Então, primeiro, onça pintada. Eu observei algumas ações. Ações é o que ela fez. Então, lá tá falando que ela miou, que ela farejou o ar, que ela ergueu os olhos, rugiu, tentou subir na árvore, sacudiu o tronco, resolveu esperar que ele descesse, sentou-se na pata, ficou calma, sacudiu a cauda e lambeu os beiços. Não foi? Do saci, observando lá as ações dele. Ele olhou em volta, saltou para outras árvores, apanhou as vagens, abriu umas delas com os dentes e sacudiu o pó amarelo. Não foi? Então, vocês vão reler de novo esse texto, observar essas ações que eu falei e vão preencher o quadro aí, com o nome do personagem e quais foram as ações deles.